Filha, tenho percebido todos os seus pensamentos e sentimentos durante o dia. Você pensa, Deus está tão longe de mim. Hoje o dia parece que não vai ser bom. Acho melhor desistir. Isso não vai dar certo. Até quando você vai viver de sentimento? Até quando sua mente continuará tão confusa? Somente a minha palavra te liberta da inconstância. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Depois eu vejo, sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu confio, por isso eu vejo. Estou aqui mais uma vez para dividir uma mensagem com vocês, com base no que eu tenho vivido com o Senhor. A mensagem de hoje é referente à inconstância e nesse momento eu vou estar falando de várias formas de inconstância, mas com um ponto mais central na inconstância espiritual, que foi algo que Deus veio me curando constantemente e diariamente. Para quem não me conhece, eu sempre fui de um lar cristão. Desde a minha infância, eu sempre frequentei a igreja, só que por muitos momentos, pela minha inconstância, eu entrava e saía. E Deus foi ministrando esse meu coração há um ano atrás, quando eu retornei. E isso teve um ponto final na minha vida a partir do momento que o Senhor colocou em meu coração de que para que eu vivesse a inconstância, eu teria que acreditar em mandamentos e não naquilo que tem passado em minha mente e em meu coração.
Na verdade, é a partir do momento que a gente acredita em mandamentos, que a gente medita e crê na palavra, que é a Bíblia, sempre que a gente faz isso, a gente está colocando o Senhor em primeiro lugar em nosso coração, a gente toma posse da palavra do Senhor e a gente não vive mais por inconstância, mas a gente vive por mandamento. A gente crê naquilo que está escrito e a gente vive conforme aquilo que está escrito. A gente grava a lei do Senhor em nosso coração e a gente passa a ter a mente cativa ao Senhor, a ter uma mente como o Senhor gostaria que a gente tivesse, a gerar sentimentos em nosso coração vindos do próprio Deus, direto ao nosso interior. Então, por muitas vezes, os nossos sentimentos estão tão bagunçados, estão tão conflituosos e a gente não entende por quê, e é justamente porque a gente deixou de acreditar naquilo que está escrito na palavra dele. E pensando nesse sentido, o início desse devocional, eu quero falar a partir do capítulo de Jeremias, que está no versículo 17, 9, e que diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Logo no começo desse versículo, o Senhor já declara que o coração é algo mais enganoso que qualquer outra coisa. Você pode imaginar e acreditar que o seu coração, os seus sentimentos, são mais enganosos que o próprio inimigo. Mais enganoso do que o diabo é o nosso coração, é os nossos sentimentos, que nos faz por muitas vezes acreditar em algo que não existe. E pensando nessa parte da inconstância espiritual, eu destaquei algumas características que declara que somos inconstantes, características que nos tornam inconstantes. Uma dessas é a gente sempre começar algo e parar. A gente sempre tem começado alguma coisa, um projeto ou um relacionamento e a gente tem parado. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque eu acredito também que existem projetos e relacionamentos que a gente começa e que não são da vontade do Senhor e que por determinação do Senhor a gente fecha esse ciclo. Existem áreas na nossa vida, relacionamentos, emprego ou até mesmo na nossa vida acadêmica, de faculdades, escolhas, projetos que não são da vontade do Senhor e durante o percurso o Senhor confirma em nosso coração, confirma através da palavra dele, de que não era aquela escolha que ele tinha para nossa vida. Ok, mas existe também momentos, e grande parte desses momentos acontece do Senhor colocar projetos no nosso coração, do Senhor colocar pessoas em nossa vida, do Senhor colocar situações para que a gente esteja vivendo e a gente simplesmente para por sentimento, por achar que aquilo não vem do Senhor, por achar que não somos capazes de fazer, por tantos outros sentimentos que a gente tem durante o dia e que faz com que a gente não tenha mais constância naquilo que o próprio Deus colocou em nosso coração. Outra característica é sempre ter uma desculpa para a mudança de decisão. Por muitas vezes, nas minhas inconstâncias, eu não conseguia manter uma constância de oração, de devocional, de leitura da palavra, porque eu sempre colocava assim, não, eu tô sentindo que hoje Deus tá tão longe de mim que se eu for ler a Bíblia eu não vou sentir nada, eu não vou ouvir nada. Então, assim, a gente sempre coloca os nossos sentimentos como algo para se firmar de que não vou mais tomar essa decisão por causa disso que eu estou sentindo. E não deve ser assim, não deve ser dessa forma. E a última característica que eu coloquei aqui é uma das mais fortes para mim, que me faz recordar de uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Não tem relacionamento com Deus e coloca a culpa em Deus. Por muitos momentos da minha vida, eu estive assim. Ao ponto do Senhor falar ao ponto do Senhor me comparar com as ondas do mar, que eu estava sempre indo e vindo na presença dele. Então, assim, por muitos momentos a gente coloca a culpa no Senhor por não ter um relacionamento com ele. A gente sempre fica imaginando, não, mas o Senhor sempre faz na vida do outro e não faz na minha, então eu vou desistir.
não, mas fulano é assim e comigo não é assim. Não, a gente não pode identificar o propósito do Senhor na nossa vida. Se a gente viver em comparação com o outro, a gente sempre vai estar movido por sentimentos ruins, porque a comparação traz sentimentos ruins. Então a gente não deve estar nutrindo a nossa inconstância e colocando ainda a culpa no Senhor. E orar e ler a Bíblia é a inconstância mais difícil de se conseguir. E, inclusive, quando a gente consegue ter essa constância, quando a gente consegue firmar a nossa vida com o Senhor, com a oração e a leitura da palavra todos os dias, a gente consegue ter constância em todas as áreas da nossa vida. Porque a inconstância no devocional e na vida com o Senhor sempre gera uma batalha espiritual. Todas as vezes que você abre sua Bíblia, todas as vezes que você se coloca em oração com o Senhor, existe sim uma batalha espiritual para que aquilo não aconteça, para que aquilo pare, para que você não faça isso. E também a falta de fé. Existem muitos momentos que a gente está fazendo nosso devocional e a gente não ouve o Senhor, e a gente acha, na verdade, né, que a gente não ouve o Senhor. Na verdade, o Senhor sempre está falando. A palavra dele é a garantia de que ele fala com a gente. Todas as vezes que a gente abre a nossa Bíblia, ele está falando com a gente. As promessas que estão nesse livro de amor, nessas palavras de amor, são para você sim. Não se limita só aos profetas e aos homens de fé que foram colocados aqui, não. Todas as promessas que estão escritas nesse livro são para você sim. Então, quando a gente está no nosso devocional, quando a gente está na presença do Senhor e a gente acha que não está ouvindo, acha que não está sentindo, a gente sempre quer moveres sobrenaturais. Ele pode fazer moveres sobrenaturais? Sim, pode. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode te dar sonhos, o Senhor pode te dar visões, o Senhor pode fazer com que você sinta o sobrenatural dele na hora que você estiver lendo a Bíblia, na hora que você estiver orando. Mas o Senhor também quer gerar em você a fé e a convicção de que ele está com você, mesmo que você não sinta e mesmo que você não veja. Porque se o Senhor sempre se mostrar com você de forma sobrenatural, e quando tiver momentos da sua vida que você tiver que esperar o agir do Senhor, você sempre vai achar que ele não está com você, justamente porque você não está vendo e não está sentindo nada. Então a fé, o Senhor já trabalha isso a partir do devocional. A nossa fé já é testada através do devocional, porque vai ter momentos que você vai sentir a presença do Senhor, mas vai ter momentos que você não vai sentir. E isso é para que o Senhor esteja gerando em você perseverança. A nossa fé não está naquilo que a gente vê e nem naquilo que a gente sente. A nossa fé está naquilo que a gente ouve. E a gente ouve na palavra do Senhor. A constância na nossa vida com o Senhor, na leitura da palavra e no devocional, ela sempre tem que estar aliançada à constância, que é assim, você está sempre fazendo todos os dias. É mais importante você ter a constância do que a quantidade. Eu já falei isso em algum dos meus outros vídeos, de que não adianta você passar 2-3 horas no seu devocional na segunda-feira, sendo que nos outros dias da semana você não pega a Bíblia, você não ora. Então não adianta. O mais importante, mesmo que você faça 5 minutos, 10 minutos no dia, mas o mais importante é que você faça todos os dias. Quando o Senhor começou a colocar isso em meu coração, da constância, de que a constância era necessário na minha vida com ele, para que eu não me perdesse mais, como eu me perdi anteriormente. Então eu comecei a colocar na minha mente, no meu coração, assim, independente do que aconteceu no dia. Se o dia foi bom, se o dia foi ruim, se o dia foi cansativo, se não foi, se eu dormi bem ou se eu não dormi bem, eu vou ler a Bíblia e eu vou orar. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: o dia que você não orou e não leu a Bíblia foi um dia perdido. Então eu sempre coloquei isso no meu coração, independente do que acontecesse no dia, eu tinha que ter aquele compromisso de ter o meu momento com o meu Pai. Existe um versículo que está no capítulo de Tiago 1:6, que fala algo muito profundo sobre a inconstância. E diz assim: mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz.
quando o Senhor declara assim, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Você tem noção do quanto que a inconstância pode fazer com que você não receba as bênçãos do Senhor? Eu acredito que todas as vezes que o Senhor nos vê inconstante, Ele sempre tenta nos moldar e nos formar o nosso caráter para a constância, justamente porque Ele tem interesse em derramar bênçãos na nossa vida. Só que como é que o Senhor vai derramar bênçãos na vida de alguém que um dia quer uma coisa, o outro dia quer outra coisa, uma hora tá sentindo uma coisa, outra hora tá sentindo outra coisa? Então como é que o Senhor vai te dar aquilo que Ele quer te dar, aquilo que você tem pedido, só que você sempre fica com a mente dividida? E a palavra é clara, que a gente não deve esperar do Senhor sempre que a gente estiver com a mente dividida, que a gente estiver com a inconstância. E os nossos sentimentos sempre devem ser nutridos conforme a palavra do Senhor. Eu sei que durante o dia, o nosso coração é atacado com vários sentimentos. Sentimentos que a gente produz, sentimentos também de flechas do inimigo que se colocam em nosso coração para que a gente não acredite na palavra do Senhor. Só que todas as vezes que você vê, que você sentir pensamentos duvidosos, que você tiver sentimentos que sejam conflitos no seu coração, sempre vá à palavra, sempre vai na leitura da palavra do Senhor, sempre que você estiver em dúvida em tomar alguma decisão, porque a palavra do Senhor é que nos liberta, a palavra do Senhor é que dá direcionamento na nossa vida e que traz clareza sobre aquilo que está no nosso coração, se é verdade ou não. Eu destaquei aqui alguns dos sentimentos que geralmente eu tinha e que por muitas vezes, às vezes, ainda tenho, porque a inconstância é algo que a gente tem que estar se renovando constantemente, é algo que a gente tem que realmente tomar a decisão constantemente. Então, alguns desses sentimentos que eu anotei aqui são, Deus está longe. Deus está longe é algo que muitas vezes vem em nosso coração pelos momentos assim que a gente está em nosso devocional e a gente não sente, a gente sempre acha assim, ai, Deus está tão longe de mim. Só que na palavra do Senhor, em Mateus 28:20, nos garante de que o Senhor fala, estou sempre com vocês até o fim do tempo. Então, se o Senhor declara que Ele está com a gente sempre, Ele está com a gente sempre, quer a gente esteja sentindo ou não, quer a gente esteja ouvindo ou não, Ele está sempre com a gente. Outro sentimento que possa estar vindo em seu coração. Deus me abandonou. O que eu estou passando é impossível que Deus esteja comigo. Deus me abandonou. Mas eu quero te dizer que no capítulo de Salmos, no capítulo 27 de Salmos, diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor declara aqui que mesmo que algo impossível possa acontecer, que é um pai e uma mãe nos abandonar, mesmo que algo impossível aconteça, mesmo assim o Senhor não nos abandona nunca. Outro sentimento que às vezes a gente pode adquirir durante o dia. Eu não mereço o amor ou a presença de Deus. Às vezes a gente tem esse sentimento diante de culpas, diante de erros que a gente comete ou que a gente cometeu. E a gente acaba gerando esse sentimento no nosso coração que nos traz tristeza e que nos afasta de Deus. Mas no capítulo de Marcos, no capítulo 2 de Marcos, do versículo 17, diz assim: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então a gente tem que estar sempre firmado à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos mantém constante e filtra o nosso coração para que a gente possa ouvir aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente vai transformar a nossa vida e vai gerar a nossa vida em plenitude de alegria da presença do Senhor. Então esteja sempre filtrando o seu coração para que você possa entender que aquilo que você está sentindo, se vem realmente do Senhor ou se é fruto do seu coração, de experiências passadas que você teve, de feridas, de cicatrizes. E falando agora de algo atual, essa semana pra mim, esse vídeo dessa semana pra mim,
foi marcado por muitas emoções, desde a coreografia até esse momento desse vídeo de hoje. E por muitos momentos eu pensei assim, ai Senhor, eu acho que essa semana eu não vou publicar, eu acho que essa semana eu não vou fazer a coreografia, eu acho que essa semana eu não vou publicar o vídeo, porque eu tô com emoções assim tão conflitantes dentro de mim, com sentimentos tão confusos dentro de mim. Só que todas as vezes que eu pensava em fazer isso, que eu pensava em não publicar essa semana, existia uma palavra, um versículo que vinha fortemente em meu coração e que não me permitia desistir. Eu ainda anotei para que ficasse gravado mesmo em meu coração. Eu sempre tenho isso comigo, de anotar versículos e de falar versículos alto, para que isso fique gravado em nosso coração e na nossa mente. E o versículo que gritava no meu coração essa semana diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então eu fixei o meu coração nessas palavras para que as minhas emoções, os meus sentimentos não me permitissem parar com um projeto que o Senhor colocou em meu coração. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar, logicamente, um versículo ao seu coração, que é o que nos faz combater a inconstância, que nos faz combater a sentimentos tão confusos que vêm durante o nosso dia, que está no capítulo 14 de João, no versículo 1, que é o próprio Jesus que diz. Jesus diz assim: não deixe que o seu coração fique aflito, creia em Deus e creia também em mim. Então, que a partir de hoje a gente possa estar acreditando em mandamento e não em sentimento. Que todas as vezes que o seu coração estiver com pensamentos e com sentimentos duvidosos, que vai criar em você o desejo de você mudar alguma opinião, de você mudar alguma decisão, antes de fazer isso, pare, faça uma oração e vá à leitura da palavra, porque eu creio de todo o meu coração que o Senhor irá te dar a direção certa para aquilo que você irá se decidir nesse momento. Então, meu pedido ao Senhor essa semana é que você esteja filtrando o seu coração e acreditando em todas as palavras que o Senhor diz ao seu respeito, em todas as palavras que estão escritas nesse livro, que é uma carta de amor para nós, e que a gente possa estar sempre acreditando, porque aquele que diz e aquele que promete, ele é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe.